Pois bem, então, muito boa noite a todos e a todas. É com grande prazer que eu dou início aqui à sessão especial de Economia Ecológica, que eu irei coordenar, Giuliano, e a sessão ela vai contar com os apresentadores Daniel Caixeta, da UFO, o Vitor Schincariol, da UFABC, e o Cadu, né? O Carlos Eduardo Young, da UFRJ. Tá? É um grande prazer tê-los aqui conosco. É uma grande satisfação poder contar com a contribuição de cada um de vocês nessa novidade da AKB de 2020, né? Que é a introdução, ainda que tardia, né? Porque necessária, mas como diz o ditado, antes tarde do que nunca, não é isso? Da discussão e da temática sobre economia ecológica, né? Então, que seja um primeiro movimento, que a propósito já houve, mas do ponto de vista do encontro, né, em si, que seja o primeiro movimento de um movimento muito próspero e duradouro, né? Oxalá perpétuo, em vista da importância dessa temática e, então, faço menção aqui a toda a diretoria atual da Associação Keynesiana Brasileira e ao seu atual presidente, o Fábio Terra, por essa importante iniciativa, né, que certamente vai fazer toda a diferença para a nossa associação. Então, posto isso, a gente pode iniciar com a apresentação do Daniel, seguindo pela apresentação do Vitor e terminando com a apresentação do Cadu. Cada apresentador terá 20 minutos de apresentação. Quando estiver faltando 5 minutos, eu posso avisá-los, se vocês acharem pertinente, e é importante que respeitemos o tempo para que todos possam falar de forma equânime, né? E tenhamos 30 minutos para a discussão coletiva das ideias que forem apresentadas na sessão especial de hoje. Então, mais uma vez, boa sorte aos apresentadores e estou aqui como mero moderador, tá bom? Daniel? Olha, Juliano, muito obrigado aí pela introdução. Boa noite a todos e todas que estão na sala. Eu gostaria de fazer um agradecimento inicial à AKB por essa oportunidade, por esse espaço de fazer esse tipo de discussão. São duas novidades, né, na verdade, Juliana. Esse formato completamente online, que é necessário nesse momento, e também essa discussão aqui. Eu espero que seja útil e que seja também o início de uma frutífera parceria, aproximação entre a AKB e a própria Ecoeco e outras também sociedades, outras entidades que se preocupam com essas questões ecológicas. Queria fazer um especial agradecimento ao Fábio, foi meu colega de trabalho aqui na Federal de Uberlândia. Nós ficamos tristes, né, de ele ter ido para a UFABC, mas, ao mesmo tempo, estamos felizes, porque o Fábio realmente está fazendo um ótimo trabalho na AKB, na UFABC, e também é uma pessoa que está participando ativamente do debate macroeconômico brasileiro. Eu gostaria de fazer uma deferência especial ao Fábio por esse bom trabalho que ele vem realizando aí. Bom, Juliana, eu peço que você, por favor, controle o meu tempo. Eu tenho o péssimo hábito de ser prolixo e também de não respeitar muito tempo, mas eu vou tentar, tá bom? Bom, eu nomeei essa minha apresentação aqui como sendo a macroeconomia e meio ambiente, um título genérico aqui, porque o meu objetivo aqui não é discutir nenhum ponto específico,
mas apenas trazer alguns problemas quando a gente fala de macroeconomia, tá certo? Bom, eu acho que o principal desafio quando a gente fala... Pessoal, tá boa a projeção ou tem que pôr no modo apresentação? Assim dá para ver, Daniel, mas se quiser também colocar na apresentação, pelo Zoom acho que você consegue continuar se vendo também. E vendo isso é importante, porque ficar vendo só a tela é estranho, mas eu consigo me ver, fiz isso agora. Tá? Maravilha. Então, quando a gente fala em macroeconomia e meio ambiente, né, para nós, eu acho que o principal desafio seria discutir, em primeiro lugar, a necessidade e os princípios de um regime macroeconômico que seja compatível com a visão de mundo econômico ecológica e que também esteja conectada aos desafios impostos pelo antropoceno. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre o que seria essa visão econômico-ecológica e o que seria também esse antropoceno. Tá? Bom, em primeiro lugar, a gente sempre deve lembrar que discutir engrenagem econômica, a gente tem que estar suportado por um projeto de desenvolvimento. Né? Então, em última instância, essa engrenagem macroeconômica ela deve suportar e fornecer condições para o alcance de um projeto de desenvolvimento. E, em última instância, este regime macroeconômico, eu estou chamando regime macroeconômico, eu nem sei se é a expressão mais correta. Né? Então, entendamos como engrenagem macroeconômica, um padrão macroeconômico, um regime macroeconômico. E, em última instância, ele não deve afetar negativamente no processo de obtenção desse objetivo último, que é o projeto de desenvolvimento. Bom, o fato é que a engrenagem econômica que nós temos, né, nessa civilização industrial, desde a Revolução Industrial, ela tem nos levado a impactos ambientais importantes e que a gente deve levar em consideração e falar um pouco sobre eles aqui. Né? Então, eu trouxe esse indicador aí, que talvez seja o mais utilizado, que é a pegada ecológica. Então, por esse gráfico aí, a gente vê que entre os anos de 1961 e 2016, que é o último ano disponível desse dado, nós tivemos um aumento de cerca de 70% do que nós chamamos de déficit ecológico, que é essa área vermelha aí. O que significa isso? Significa que a nossa pegada ecológica, a linha vermelha, é superior à nossa biocapacidade. E essa ultrapassagem, ou esse overshooting da pegada ecológica, ele já se deu no início da década de 1970. Então, desde então, o mundo como um todo, no agregado, tem vivido um processo de contínuo aumento desse déficit ecológico. Tá? Esse outro dado aqui é interessante, que ele faz referência aos estudos do Centro de Resiliência de Estocolmo, que há uns 10 anos eles introduziram uma abordagem chamada fronteiras planetárias. O que é isso? Né? Nessa abordagem de fronteiras planetárias, a equipe lá de Estocolmo quer estudar quais são aqueles limites seguros até onde o ser humano, ou até onde o sistema econômico ou o sistema social, a sociedade pode avançar. Tá? E eles chegaram à conclusão de que, pelo menos em 3 fronteiras, né, em 3 sistemas, quais sejam a perda de biodiversidade, a mudança climática e os ciclos biogeoquímicos, nós já ultrapassamos aquilo que eles consideram como limites seguros. Tá? Ou seja, nós, pelo menos nesses 3 sistemas terrestres, nós já ultrapassamos o que é conhecido como resiliência. Tá? Bom, esse outro dado aqui, ele faz referência ao Índice Planeta Vivo de 2020, que foi publicado em setembro passado, há 2 meses, em que ele mostra um dado absolutamente alarmante, que desde 1970, em média, o mundo perdeu 68% das populações de animais, principalmente mamíferos. Tá? E essa queda na população dos animais é mais acentuada ainda na América Latina, onde nós atingimos um percentual de 94%. É um dado bastante alarmante que mostra o estágio, né, da perda de biodiversidade, do colapso da biodiversidade, porque sempre quando a gente fala em problemas ambientais, a gente imediatamente lembra da emergência climática, que é de fato o nosso maior desafio. Mas também nós temos que lembrar do colapso da biodiversidade como algo extremamente preocupante, e alguns autores já, inclusive,
dizem que nós entramos ou adentramos a sexta extinção em massa. Tá? Esse outro dado aqui também é interessante, porque ele mostra que, apesar da gravidade do momento, tanto do ponto de vista da emergência climática, como do ponto de vista do colapso da biodiversidade, nós estamos num processo de transição bastante lenta. Tá? Esse dado aí foi retirado do Low Carbon Economy Index, que mostra que, por exemplo, entre 2000 e 2018, houve, em média, uma redução na descarbonização da economia em torno de 1,6% ao ano. Enquanto que, para eu atingir, por exemplo, o objetivo de conter a temperatura, o aumento da temperatura em 2 graus, eu precisaria de uma taxa de descarbonização de 7,5% ao ano. E se eu for mais ambicioso ainda, para conter essa temperatura, o aumento dessa temperatura em 1,5 grau, que é a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, eu deveria ter uma taxa de descarbonização de 11,3% ao ano. Então, vejam vocês o quanto nós estamos aquém daquilo que seria necessário para que nós atingíssemos essa meta mais ambiciosa, ou mesmo a meta intermediária, que é conter a temperatura, o aumento da temperatura em 2 graus. Tá? Ou seja, isso tudo que eu mostrei aqui, esses dados, né, eles corroboram o que alguns cientistas já vêm chamando de uma mudança de época geológica. Então, nós passamos de uma época que é conhecida como Holoceno. Então, formalmente, o Holoceno é a última época do período quaternário da era Cenozoica que nós estamos vivendo. Tá? Mas os cientistas já estão advogando de que nós já deveremos adotar o Antropoceno como uma nova época geológica, porque elas se diferem muito do Holoceno. Se diferem em quê, basicamente? Do ponto de vista da instabilidade do sistema Terra, principalmente o sistema climático. Tá? Então, veja bem, se nós transitamos para esse período, essa nova época geológica chamada Antropoceno, em que as características são a instabilidade do sistema terrestre, principalmente quando eu me refiro ao clima e à biodiversidade, eu tenho que tentar compreender de que maneira que essas instabilidades elas provocam ou exacerbam crises econômicas e de que maneira essas crises econômicas também exacerbam essas instabilidades do sistema terrestre. Tá? Então, quando a gente fala em macroeconomia e meio ambiente, ou a macroeconomia ecológica, eu acho que nós devemos pensar, em primeiro lugar, isso, tentar compreender a interconexão ou a interface existente entre essas instabilidades criadas pelo Antropoceno e como é que isso afeta, em que condições isso afeta as crises econômicas e como ela exacerbam ou criam essas crises econômicas. Né? Talvez um exemplo bastante claro disso que eu estou falando tenha ocorrido agora na pandemia. Né? A gente vê, é usual agora nós vermos, por exemplo, a Mônica De Bolle conversando com epidemiologistas, buscando conversar com outros tipos de profissionais. Talvez uma característica importante da pandemia seja exatamente isso. A pandemia alertou, ou nos alertou, nós economistas, da necessidade de nós conversarmos com outros tipos de profissional. No caso aqui, profissionais da saúde, porque nós estamos vivendo uma crise sanitária. Né? Daí, bom, dado então que nós já estamos nesse Antropoceno, e eu esqueci de falar, e os cientistas, os especialistas, cada vez mais estão confirmando que essa passagem do Holoceno para o Antropoceno se deu no pós-Segunda Guerra Mundial, exatamente o período que é conhecido como grande aceleração, né? Um período de grande afluência material, mas também de grande aumento nos impactos ambientais. Daí eu tenho uma nova perspectiva que pretende, tá, ser um ramo transdisciplinar que procura combinar as perspectivas das ciências sociais aplicadas, economia, juntamente com as ciências naturais, ecologia, para tentar compreender essas relações. Então, o foco aqui são as relações estabelecidas entre economia e meio ambiente, entre sistema econômico, sistema social e meio ambiente. E a nossa visão de mundo é exatamente essa aqui, né? A economia está dentro de algo maior que é a sociedade, que, por sua vez, está dentro de algo maior que é o meio ambiente. E por mais trivial que eu possa colocar isso aqui, essa visão pré-analítica, isso tem desdobramentos metodológicos muito importantes quando a gente vai estudar a macroeconomia.
tá? Ou uma macroeconomia ecológica, o que eu estou chamando aqui de macroeconomia ecológica. Só lembrando aqui, pessoal, quando eu falo economia ecológica, eu coloquei até em letras diferentes aí, em cores diferentes, para mostrar que ambas as disciplinas possuem o mesmo prefixo, o eco, o oikos. Ou seja, aparentemente tão distantes entre si, tanto a economia como a ecologia, mas elas são mais próximas do que a gente imagina, exatamente porque ambas possuem o mesmo objeto de estudo, o oikos, a casa. Tá? Então, eu costumo brincar que a economia, a ciência econômica, ela teve uma trajetória científica que fez com que ela se preocupasse cada vez mais com um cômodo muito especial dessa casa, que é o sistema econômico, e esquecendo o resto. Enquanto que a ecologia, também na sua trajetória científica, ela evoluiu, né, preocupando-se com a casa como um todo, mas esquecendo-se das particularidades e especificidades desse sistema econômico, desse cômodo tão especial da casa como um todo. Então, a proposta aqui seria tentar reconectar essas duas disciplinas, numa perspectiva transdisciplinar. Tá? Eu coloquei as cores aqui, branca e preta, não foi de maneira fortuita. Tá? Quero cumprimentar aí os atleticanos que estão passando por um momento bom no Campeonato Brasileiro. Quero cutucar também o Cadu, porque eu sei que ele é botafoguense e a vida do botafoguense não está muito fácil nesse campeonato. Né? Depois ele deve comentar algo. Bom, continuando aqui. Então, quais seriam esses princípios da visão econômica ecológica? Em primeiro lugar, uma comunhão com outras correntes críticas ao pensamento econômico convencional, principalmente no que diz respeito às hipóteses sobre o comportamento dos agentes econômicos. Né? Então, a gente rechaça, na verdade, aquela hipótese do homem econômico. Né? Então, aqui poderia ser um ponto importante de convergência com os pós-keynesianos, que também não compartilham, né, dessa visão de homem econômico. Né? Eu sei que o Cadu, na fala dele, ele vai falar um pouco mais sobre as diferenças entre economia ecológica e pós-keynesianos. Né? Outro ponto importante, incorporação da ideia de limites termodinâmicos à expansão material energética do sistema econômico. Isso é algo importante para nós, no sentido de encarar o sistema econômico como sendo um sistema que possui um funcionamento eminentemente termodinâmico. Ora, e se ele é um sistema eminentemente termodinâmico, ele deve obedecer às leis da termodinâmica. Então, esse é um estudo importante. Consideração, ou pelo menos tentativa de considerar, a complexidade sistêmica do capital natural e a questão da possibilidade de perdas irreversíveis. Tá? E a questão da incerteza aqui também é importante. Tá? Esse conceito que é tão caro à escola pós-keynesiana, ele aqui também ele se faz presente no sentido de que a gente não sabe, ou tem uma incerteza radical, por exemplo, do que pode acontecer se nós rompermos com as resiliências ou os limites de resiliência. Tá? E o quarto ponto seria o foco na natureza das relações estabelecidas entre sistemas socioeconômicos e sistemas naturais e os atributos emergentes a partir dessas relações. E isto só pode se dar por meio de uma visão sistêmica ou de um pensamento sistêmico, porque agora o nosso foco não é apenas entender o funcionamento do sistema econômico, mas é entender quais são as relações que são estabelecidas entre sistema econômico e meio ambiente, e a partir dessas relações, quais são os atributos que emergem a partir disso. Então, aqui, um pensamento cartesiano não nos interessa. Nós temos que partir para uma visão sistêmica, né? Olhar o sistema como um todo. Bom, diante disso tudo, né, eu gosto muito de uma conceituação de desenvolvimento sustentável a partir de uma visão econômica ecológica, que é um conceito dado pelo Ademar Romeiro, professor da Unicamp. Do ponto de vista da economia ecológica, desenvolvimento sustentável deveria ser entendido como um processo de melhoria do bem-estar humano, com base numa produção material energética que garanta o conforto, que se considere adequado e esteja estabilizada num nível compatível com os limites termodinâmicos do planeta. Então, veja, as palavras estabilizada, limites termodinâmicos, etc., introduzem novidades na análise que nós devemos levar em conta. Né? E como é que nós vamos tratar isso? Tá certo? É uma questão em aberto. Né? Como é que introduz a questão dos limites, a questão da resiliência, né? A variável resiliência em modelos macroeconômicos? Tá?
Então, essa aí seria uma representação bastante simplificada do funcionamento do sistema econômico, uma visão econômica ecológica. O sistema econômico tem um funcionamento basicamente termodinâmico, né? Ele extrai matéria e energia de baixa entropia do sistema externo, ele metaboliza, então o conceito de metabolismo é importante dentro da economia ecológica, ele metaboliza o sistema econômico, essa energia, essa matéria, e devolve na forma de resíduos, que nós chamamos, os economistas, de externalidades negativas, que seria o nome genérico que nós poderíamos dar como poluição. E essa poluição é matéria e energia degradada ou matéria e energia de alta entropia. Tá? Eu gosto muito dessa citação do Herman Daly. Ele é um dos principais economistas ecológicos ainda vivo, né? Um dos pioneiros dessa disciplina, discípulo, inclusive, do Georgescu Roegen, que é das nossas principais inspirações teóricas, e ele disse no artigo de 2005 que a economia global agora ela é tão grande que a sociedade não mais pode fingir que opera dentro de um ecossistema sem limites. Né? Desenvolver uma economia que pode ser sustentada dentro desses limites finitos requer novas maneiras de pensar. Né? E essas novas maneiras de pensar é exatamente Daniel, isso. desculpe interrompê-lo, só para avisá-lo que faltam 5 minutos, tá? Tá, eu vou acelerar aqui. Então, a grande pergunta-chave é como evitar que as interações entre os vários tipos de capital elas não sejam destrutivas. O capital natural, o capital construído, o capital social e o capital humano. A interação entre eles é o que gera o bem-estar sustentável. Mas nós não podemos permitir que a interação seja destrutiva, mas sim uma interação cooperativa, uma interação colaborativa. Né? Bom, aí nós chegamos ao que eu estou chamando aqui de um dilema macroeconômico contemporâneo. Né? De um lado, o crescimento econômico, tal qual nós o conhecemos, é ecologicamente insustentável, e a gente viu isso por meio de dados, e moralmente indesejável em situações que esse crescimento é excludente e gera desigualdades sociais. Tá? Todavia, baixo crescimento ou ausência de crescimento, como nós o conhecemos, pode ser socialmente instável se nós pensarmos nos empregos. Tá? E o que eu estou chamando de crescimento econômico como nós o conhecemos? Um crescimento econômico que obedece um modelo marrom, que é aquele suportado por energias fósseis e destruidor dos serviços naturais, dos serviços ecossistêmicos ou do serviço do capital natural. Né? Então, veja bem, pessoal, eu estou propondo, né, eu estou adiantando aqui, eu estou propondo analisar essa relação entre macroeconomia e meio ambiente do ponto de vista de duas correlações que individualmente elas não são inéditas, muito pelo contrário, elas já foram estudadas excessivamente, exaustivamente, mas que agora nós precisamos combinar. De um lado, a relação entre crescimento econômico e degradação ambiental. Nesse gráfico aí vocês veem, né, que o produto aumenta a extração de matéria, aumenta a extração de energia e, consequentemente, os resíduos, a poluição. A outra relação, e eu vou passar um pouco mais rápido aqui, é a relação entre crescimento e desemprego, que comumente, né, os economistas analisam essa relação do ponto de vista da chamada lei de Okun. Esse gráfico aqui, essa figura eu achei interessante. Se vocês pegarem essas barras cinzas aqui, são os períodos em que a taxa de crescimento do PIB trimestral nos Estados Unidos, ela foi pelo menos 0,3 ponto percentual menor do que os trimestres anteriores. Né? Então, eu estou falando aqui de trimestres em que houve uma espécie de encolhimento da economia. Exatamente aqui nesses períodos é que você percebe um aumento na taxa de desemprego, tá? Que é essa linha vermelha. Bom, essa relação é conhecida, bastante estudada e bastante estilizada. Alguns economistas, inclusive, falam que é uma das maiores irregularidades estatísticas da teoria econômica, essa relação entre crescimento e desemprego. Tá? Bom, então, o que é o dilema que eu estou falando? Se de um lado, então, eu preciso do crescimento econômico para gerar estabilidade social, continuar gerando emprego, do outro lado, eu não posso ter crescimento econômico infinito porque eu tenho limites biofísicos bastante explícitos. Né? Então, qual que é o meu desafio? Meu desafio, então, seria criar ou pensar num modelo de organização da produção cuja viabilidade social não dependa exclusivamente de sua expansão física. Tá? Então, esse seria o ponto principal para nós tentarmos atacar
esse dilema. Descasar crescimento e meio ambiente, seria o decoupling ambiental, que já é um debate bastante estabelecido entre os economistas ecológicos, né? Mas com problemas a ser enfrentados, como o efeito rebound, paradoxo de Jevons, a não possibilidade da existência do descasamento absoluto ou da desmaterialização completa da economia. De outro lado, estabelecer um debate, e aí sim eu penso que os pós-keynesianos, né, os keynesianos, os macroeconomistas de maneira geral, podem ter uma contribuição enorme no sentido de pensar em descasar ou, pelo menos, enfraquecer a dependência, de um lado, da geração de emprego do crescimento econômico. Né? Seria o que eu estou chamando aqui de decoupling do emprego. Isso precisa de um debate maior aprofundamento, inclusive do ponto de vista setorial, né? Que eu acho que o Cadu, na fala dele, vai falar sobre algumas questões setoriais também. Tá? E, por fim, né, o que eu estou chamando aqui de macroeconomia ecológica? Um esquema analítico que incorpore, e eu já estou terminando, esse é meu último slide, variáveis como resiliência ecossistêmica, escala sustentável, escala ótima, e além daquelas outras variáveis já tradicionalmente incorporadas na teoria macroeconômica, como emprego, preços, etc. Tá? Só que quando a gente fala em macroeconomia ecológica, nós devemos fazer uma distinção qualitativa importante, que é a divisão entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Por quê? Porque cada realidade vai exigir um tipo diferente de esforço. No caso dos países desenvolvidos, eu estou falando aqui de estabilidade material e energética junto com a estabilidade social. No caso dos países em desenvolvimento, eu estou falando ainda de um crescimento, mas que esse crescimento seja restringido, o que eu chamei aqui de ecodesenvolvimento, para recuperar um conceito que esteve presente lá, está presente desde o final da década de 1970. Tá? Então, para fechar aqui, concluir, a minha fala foi no sentido de chamar a atenção para essas duas correlações, a correlação entre crescimento econômico e degradação ambiental, crescimento econômico e geração de emprego, geração de estabilidade social. Tá certo? Essas duas correlações, elas não são inéditas, muito pelo contrário, elas já foram bastante estudadas. Mas estudá-las de maneira integrada, abordá-las de maneira integrada, seria o grande desafio que eu imagino para o que eu estou chamando aqui de macroeconomia ecológica. Termino por aqui e agradeço. E todos aqueles textos que foram citados, vocês podem me solicitar por e-mail. Tá bom? Muito obrigado. Estou disposto e aberto ao diálogo ao final da mesa. Muito obrigado. Daniel, muito obrigado. Parabéns pela excelente apresentação. Certamente todos gostaram muito. E depois, claro, a gente retoma, né, questões que foram colocadas ao final para efeito de discussão. Então, e obrigado pelo respeito ao tempo. Tá? Passo então a palavra ao Vitor Schincariol, da UFABC, para realizar a sua apresentação com o tempo de 20 minutos. Eu posso avisá-lo, se for preciso, fica a seu critério, ou por mensagem, ou falando, enfim, como você achar melhor, ou posso não avisá-lo dentro desse parâmetro aí, ok? Obrigado. Tá bem, obrigado. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente na AKB, após 2 anos em que eu não participo do evento, por questões de afastamento de pós-doutorado e questões familiares também. Tive um filho, aí fiquei um pouco curto em tempo. Então, obrigado pelo convite, particularmente ao Fábio, meu colega na UFABC, e também a direção da AKB como um todo. Quero, enfim, mandar também um alô para a Patrícia Cunha, nossa colega na Universidade Federal da ABC, que está nos assistindo, e dizer que Tudo bem, Patrícia? E dizer que é um prazer estar aqui com vocês, ouvindo, enfim, também falando. Fiquei muito contemplado com a fala do Daniel, né, Daniel? Nós conversamos um pouco por e-mail, né, sobre as nossas falas. Fiquei bastante contemplado
e você realmente aprendi com a sua exposição e você, enfim, cobriu temas que eu também gostaria de ter abordado e você me liberou disso, né? A minha relação com esse tema da sustentabilidade é uma relação, enfim, que eu comecei lá bem desde jovenzinho mesmo, né? E ela foi um pouco fortuita, porque eu acabei iniciando minha carreira acadêmica como professor muito jovenzinho, e a primeira disciplina que eu ministrei lá numa universidade particular se chamava Desenvolvimento e Sustentabilidade, né? Então, eu, no mestrado em História Econômica, estudando bastante economia também, né, acabei, enfim, sendo obrigado a dar aula dessas coisas e comecei a matutar, né, algumas ideias, que, na verdade, não tem muito de originais, não, mas que, enfim, eu acho que podem interessar aqui para o nosso debate, né? Eu cheguei, a primeira coisa que eu escrevi sobre isso foi um livrinho de introdução mesmo para os meus alunos, né, sobre desenvolvimento e meio ambiente, que na verdade era uma tentativa de fazer com que os alunos pensassem essa questão da sustentabilidade de uma maneira não careta, né? Então eu inseri ali, trouxe de volta o Celso Furtado, né, do mito do desenvolvimento lá nos anos 70, trouxe o Georgesco, né, que eu estava lendo também, estava ensinando, né, e acabei pensando um livrinho sobre desenvolvimento e sustentabilidade que resgata o Furtado e aprofunda, enfim, as ideias do Georgesco e a relação que isso tinha com o desenvolvimento, né. Depois eu escrevi também um livro sobre os anos Lula, né, que era uma tentativa, né, de repensar, né, as ideias pós-keynesianas, e particularmente da John Robinson, que eu estava estudando bastante na época, à luz da questão da economia ecológica, né? Então, eu faço ali uma discussão teórica sobre as principais ideias da teoria pós-keynesiana, foco bastante na John Robinson, e releio isso a partir das ideias do Georgesco e dos outros teóricos da economia ecológica, né, focando no conceito de entropia, e aí buscando fazer uma análise macroeconômica, né, na verdade, uma análise histórica econômica a partir dessa perspectiva, né? Esse é um livro que eu publiquei lá em 2013 por uma editora pequena aqui em São Paulo, que eu acho que pode ter um certo interesse, né? E aí acabei, na própria KB, né, acabei apresentando em 2 anos sucessivos, 2 artigos, né, em que eu pensava outras questões também da teoria pós-keynesiana à luz da economia ecológica, né? Basicamente numa linha que é dialética, né, de resgatar, né, ou trazer à baila a contribuição da economia ecológica, mas também, né, mantendo algumas ideias centrais, algumas hipóteses centrais da teoria pós-keynesiana, né, que tem também muito a ensinar e muito a contribuir no debate da economia ecológica e, na verdade, da teoria do desenvolvimento sustentável, né? Então, enfim, e algum tempo atrás, né, eu acabei, enfim, fui para a Inglaterra, né, fui lá fuçar nos arquivos lá do Keynes, da John Robinson, lá em Cambridge, e fiquei com isso na cabeça, né, fiquei pensando a obra da John Robinson, né, que no final da vida começou a escrever sobre isso também, de forma, enfim, cada vez mais preocupada, né, com o tema da ecologia, e acabei escrevendo um artigo sobre as ideias de ecologia na John Robinson, que me surpreendeu como encontrou uma certa dificuldade em aceitação nos periódicos internacionais, né? Então, esse artigo, enfim, acabei propondo a publicação dele numa outra revista, não sei se ele vai sair ainda, mas, basicamente, meus interesses giraram em torno dessas questões, né? E hoje, na UFBC, eu estou orientando uma garota que está fazendo um balanço, né, da história econômica brasileira dos últimos anos à luz das ideias da economia ecológica. Particularmente, ela gostou muito da obra do Peter Victor, foi lá para o Canadá, etc., e aprendeu alguns modelos com ele, e ela está tentando aplicar isso também agora para o Brasil, né? Então, eu dou parabéns para a direção da KB por trazer esse tema aqui para o evento, né, que é um tema realmente decisivo, que ganhou uma centralidade, né, infelizmente, decisiva, né? Enfim, eu acho que vale a pena falar um pouco da trajetória do país nos últimos anos, né? E talvez, se eu tiver tempo, ressaltar algumas ideias que o Daniel já mencionou, mas que eu acho que vale a pena também reforçar de alguma outra forma, né?
Então, o que a gente está vendo lá, né, na tese da Karine, que ela está construindo, ela vai defender ano que vem, né, na qual eu me envolvi bastante, né, inclusive por interesse ao tema, né? Quer dizer, a economia brasileira, vocês sabem, né, nos últimos anos apresentou um crescimento maior do agro com relação à indústria e ao próprio setor de serviços, né? Isso tem uma série de implicações, né, não só para a teoria do desenvolvimento, mas para a teoria do desenvolvimento lida à luz da economia ecológica, né? Uma das principais implicações foi, como vocês todos aqui sabem, a primarização da balança comercial brasileira nos últimos anos, né? Na qual aparecem os recursos naturais de uma forma assim bastante nítida, né? Contrariando uma trajetória que a economia brasileira já tinha apresentado num determinado momento do seu processo de industrialização, né? Um elemento central, né, da economia brasileira nos últimos anos com relação a esse tema foi, né, a descoberta de novas reservas de gás e petróleo, né, particularmente no pré-sal, e não só a descoberta e a exploração dessas reservas, mas o início, né, de um processo de exportação líquida de petróleo, né, da economia brasileira, né, caindo-se a dependência de petróleo, de importação de petróleo, né, do país, particularmente desde o início da exploração do pré-sal, mas, por um outro lado, levando isso a uma piora relativa, né, da oferta energética do país, né, e o aumento da contribuição do Brasil para as emissões de gás carbônico e outros gases poluentes relacionados com o efeito estufa, né? Então, esse é um elemento que já ganhou uma reflexão em termos da macroeconomia, particularmente da macroeconomia pós-keynesiana, né? Lá na obra do professor Bresser, quando ele discute a questão da doença holandesa, mas eu acho que vale a pena ressaltar que o problema da exploração do pré-sal não é só um problema de eventual doença holandesa e desindustrialização da economia, no sentido de, enfim, uma hipertrofia do setor de petróleo, mas traz uma série de implicações, como a continuidade da primarização da pauta exportadora, né, a piora relativa, na verdade absoluta, né, da pauta de energia no país, além, como já se chamou a atenção, eu acho que deve se chamar de novo, além da potencialidade de novos problemas ambientais na costa sul-sudeste do país, no caso de haver algum problema relativo à extração de petróleo, que com certeza seria catastrófico, não só em termos econômicos, mas em termos turísticos, etc. Né? Então, esse é um elemento que chama atenção na economia brasileira, né? E que foi visto, na minha modesta leitura, com muito otimismo pelas administrações anteriores, particularmente a administração da ex-presidenta Dilma, na medida em que só apenas um lado positivo, né, da questão da extração do pré-sal foi ressaltado em detrimento de aspectos um pouco mais problemáticos, como o aspecto ambiental que eu estou mencionando aqui. E paralelamente, né, em termos de participação, a energia hidroelétrica vem caindo, em termos de participação relativa no país, né? Houve uma intensificação em determinados anos com a crise no setor elétrico do uso das termoelétricas, né? Levando-se também a uma situação pior do ponto de vista da qualidade da matriz energética do país, não é? A energia não renovável, né, com relação à energia renovável no Brasil, ultrapassou, né, a energia não renovável ultrapassou a energia renovável no ano de 2000, de acordo com o balanço energético nacional, né? Então, eu acho que isso tem uma série de implicações, né? Essa questão da transformação da pauta energética do Brasil, que, enfim, ainda tem uma das pautas mais limpas do mundo, mas que está se tornando mais suja ao longo dos últimos anos devido à exploração do pré-sal e à exportação de petróleo bruto, né? O que não eliminou, diga-se de passagem, a dependência do país da importação de gasolina e outros derivados, que, no caso da gasolina, chega a 20% da gasolina utilizada no país atualmente, né? No setor agropecuário, no setor agrícola particularmente, vale ressaltar que a produção definida como orgânica é muito pequena em termos do total, né? Ela chega a apenas 0,5% atualmente da produção total de agricultura, e isso tem uma implicação, que é o fato de que, apesar de a agricultura brasileira ter aumentado brutalmente os seus níveis de produtividade ao longo das últimas décadas, uma parte importante desse aumento dos níveis de produtividade se deu através, parcialmente, da famosa
do famoso método de regar com petróleo, né? Isso quer dizer a disseminação dos de tratores, colheitadeiras, etc., mas também pela disseminação de agrotóxicos, fungicidas, pesticidas, etc., o que certamente, enfim, piorou a qualidade da alimentação no país em muitos aspectos, não é? Há um aumento, segundo o último censo agropecuário do IBGE, né, da chamada taxa de lotação no agro brasileiro, né, que vem aumentando rapidamente nos últimos anos, né. Isso tem uma implicação, que é o fato da necessidade de o país desmatar e transformar paisagens naturais e convertê-las em, enfim, paisagens que serão ocupadas depois pela produção agropecuária, né? Então, claramente está havendo aí uma queda da taxa do nível de produtividade do solo brasileiro com relação ao número de cabeças de gado, né? Isso leva à necessidade estrutural do aumento do desmatamento, né? Houve, ao longo dos últimos anos, um aumento enorme e dramático do número de espécies ameaçadas de extinção no país, não é? Sem contar, segundo também os dados que o IBGE publica na sua página oficial, dados ambientais, né? O IBGE, enfim, se ligou um pouco para a necessidade da criação de dados ambientais. Nós não temos uma contabilidade nacional ainda ambiental, mas nós já temos alguns dados importantes, né? Sem contar a enorme perda de todos os biomas brasileiros ao longo dos últimos anos, né? Não só em função do desmatamento para a produção da soja e a criação de gado, mas como um processo mais ou menos irreversível e automático, né, da urbanização, etc. Então, os dados, né, que o IBGE mostra com relação à perda enfim, dos solos, né, da biodiversidade original da Amazônia, do Cerrado, dos Pampas, né, da Mata Atlântica, aqui na região mais sudeste, são dados realmente muito tristes, né, porque eles variam em termos de 10%, 15%, em termos oficiais, né, para o caso da Amazônia, chegando a uma perda de biomas, no caso do Pampa, de 20% aproximadamente, né? Então, o país, ao longo dos últimos anos, né, em função desse modelo primário exportador, ele desmatou muito, né? Ele destruiu paisagens naturais, sem contar, evidentemente, as últimas notícias que nós estamos acompanhando nesse ano de 2020, da própria perda, evidentemente não só relacionada a motivos econômicos, mas também, né, atrelada a uma determinada agenda do governo, né, a perda de uma parte importante do bioma do Pantanal, que, segundo o que eu li, chegou a quase 20%. Né? Então, o país desmatou muito, perdeu, ameaçou, extinguiu uma série de espécies, né, numa economia essencialmente urbana, né, que aparentemente não está muito preocupada com essas questões, né, que ocorrem mais no interior do país. Houve uma melhoria tímida no país do processo de reciclagem, segundo os dados oficiais, né, que aumentou ao longo dos últimos 20 anos de 3% de todo o lixo urbano para 16%, né, dos municípios brasileiros. Houve uma melhoria mais ou menos tímida, né, e houve uma melhoria também, né, no nível da coleta do lixo urbano, né, na qual se diminuiu de forma bastante razoável o lixo queimado ou descartado de forma irregular, né? Processo esse que não aconteceu nas áreas rurais do país, nas quais o descarte de forma irregular, ambientalmente ruim, ainda é predominante, não é? No que toca à água, há também uma preocupação muito grande, né, não só referente às perdas na distribuição, que são endêmicas em todo o sistema distributivo brasileiro, e não só em relação à alta poluição de rios e, eventualmente, lençóis freáticos no país, né, mas há duas coisas para as quais nós chamamos a atenção ali no trabalho da Karine, que são a exportação invisível de água, né, que está embutida na soja, que está embutida na carne, no milho que o país exporta, né? Quer dizer, a exportação de milho e soja, ela implica naturalmente numa exportação de água direta, né? E poderíamos dizer numa perda, num processo de trocas desiguais, pelo fato de que, enfim, as commodities são precificadas no mercado internacional e esses preços não precificam de forma razoável a escassez da água no nível internacional.
né? E, consequentemente, o valor que a água brasileira deveria apresentar nos preços dos produtos que o país exporta, né? E nós chamamos a atenção também para um processo de tráfico de águas que acontece, particularmente na região norte, tráfico de água esse levado à frente por grandes companhias, por grandes navios. 5 minutos. Por grandes navios chineses, americanos, etc., né, que penetram no solo brasileiro, nas águas brasileiras, e se abastecem de água e a leva, né, para o exterior, né? Nós fizemos também uma análise do Anuário Estatístico e Mineral com relação à variação de estoques das reservas conhecidas, das reservas lavráveis do país, e o cenário também é lúgubre, né? Existem estoques minerais, por exemplo, o cobre, com relação aos quais não são descobertas novas reservas há anos, né? De forma que, ao longo dos últimos anos, no caso do cobre, por exemplo, houve uma variação de aproximadamente 10% em termos negativos, né, das reservas de cobre que o país possui, né? Então, por uma extrapolação simples, através de um exercício econométrico muito elementar, a exploração de cobre, levada mais ou menos sob esse ritmo, né, ela vai levar à exaustão das reservas de cobre que o país tem em 2 ou 3 gerações, a depender do ritmo de crescimento econômico e do ritmo das exportações do país, né? Evidentemente, existe, como vocês bem sabem, também uma queda do crescimento populacional no país ao longo dos anos, né? Isso aparentemente é um elemento positivo, mas que vai trazer também implicações do ponto de vista do envelhecimento da população e, por que não dizer, talvez de um enfraquecimento geopolítico do país à medida que a população se tornar estável e envelhecer, né? Bom, tendo dito isto, né, eu acho assim, a teoria pós-keynesiana, né, ela pode aprender da economia ecológica e pode contribuir também, né? Enfim, eu teria muitas questões aqui teóricas a explorar, né, com relação a uma série de elementos referentes à discussão possível entre essas duas abordagens, a teoria pós-keynesiana e a teoria ecológica. Eu não vou ter tempo para fazer isso, né? Mas eu acho que vale destacar, né, que nós devemos fazer uma reflexão, né, da maneira como, enfim, se dá a precificação na economia capitalista atual. Os preços não refletem uma série de elementos importantes do ponto de vista ecológico, né? Não refletem escassez futura, não refletem externalidades, como colocou o Daniel aqui, não refletem um conflito de gerações entre essa geração e a próxima, que vai ter menos recursos à sua disposição. Então, tem que ser feita uma reflexão, como já foi feito, né? Mas nós temos que dar encaminhamento a isso, sobre a questão dos preços, né? Eu acho que a teoria pós-keynesiana tem que trazer à baila o conceito de entropia do Georgescu e tem que pensar a sua teoria da acumulação à luz, né, desse conceito que é determinante, é um conceito que até mesmo Samuelson, né, não foi capaz de, no prefácio que ele escreveu à última obra do Georgescu, até mesmo ele concorda com a necessidade da introdução da questão da entropia, né? Eu acho que o conceito de excedente econômico, né, que é caro à tradição da economia política, também tem que ser repensado, na medida em que o excedente econômico ele não pode ser mais pensado como uma mera diferença entre produto e consumo, mas os custos de mitigação têm que ser, né, deduzidos também do que nós consideramos que seja o excedente econômico, né? Eu fiz essa discussão lá num dos artigos que eu discuti na AKB há alguns anos, né? Enfim, eu acho que, para fechar, eu tenho pouco tempo, né, mas eu acho que essa é uma ideia importante que eu tentei, que também, na verdade, não tem originalidade nenhuma, porque a literatura já está discutindo isso também. Eu acho que é importante que nós repensemos a teoria do capital pós-keynesiana, né? Então, trazer o Sraffa, trazer o Harcourt, trazer a John Robinson, né, na crítica que eles fazem à teoria neoclássica, e repensar, né, quer dizer, como é que nós podemos adaptar a teoria do capital pós-keynesiana sobre a questão da economia ecológica? Eu acho que o recado que fica, né, é aquele que diz que, bom, o capital, ele não é uma geleia, né, como vai dizer o Harcourt, né? Mas não é só que ele não é uma geleia e que ele não pode ser adaptado, né, continuamente para garantir o equilíbrio e a acumulação infinita, né? O capital, ele é algo físico, né? Ele é algo tangível, ele se estraga, né? E se ele se estraga, ele está sob os efeitos também da entropia,
né? Então, acho que essa é uma questão sobre a qual nós podemos refletir, né? Que é trazer, né, e manter de pé a teoria do capital pós-keynesiana, que eu acho que é uma das grandes contribuições que esse campo teórico trouxe para a teoria econômica do século XX, e não só contribuição, né, foi uma batalha na qual, claramente, nós ganhamos o debate, né? Nós só não temos tanto poder para impor essa vitória teórica em termos institucionais, mas repensar essas questões, né? Repensar o problema ricardiano da queda da fertilidade do solo, né, que está lá no século XIX, a própria John Hobson chamou atenção para isso nas obras dela, né? Ela falou, olha, o problema ricardiano da queda da fertilidade do solo e da queda da taxa de lucro, ele se recolocou no século XX com uma radicalidade muito maior do que o Ricardo pensou, na medida em que ele está envolvido também, não só com a terra em si, mas com toda a extração mineral que está sujeita a rendimentos decrescentes, particularmente o petróleo, né? Então, a história econômica do século XX é uma história que não é abstrata, não pode ser feita de forma abstrata, é uma história concreta, é uma história de queima do petróleo, que, como disse o Daniel, aí é um recurso de baixa entropia que nós estamos queimando a uma velocidade enorme, né? Processo esse que pode ser repensado, pode ser interpretado pela teoria do capital pós-keynesiana, né? O capital, ele não é só heterogêneo, como colocou o Sraffa, mas ele é também algo que se estraga, que se dilui, que se perde ao longo do tempo, e na medida que nós repomos, né, nós temos que extrair recursos da natureza, recursos que são escassos, não só são escassos, mas que vão desaparecer entropicamente, né? Então é isso, né? Eu acho que, enfim, fazendo uma conclusão, eu acho que nós temos que pensar na teoria pós-keynesiana como uma teoria que tem que se encaminhar e tem que adotar de alguma forma, que é problemática, como o Daniel colocou, a questão do decrescimento, né, que é problemática para os países subdesenvolvidos, né, e nas formas coletivas de consumo e produção, né? Eu acho que isso é inescapável, que a teoria repense alguns dos seus pressupostos à luz do processo entrópico que está dado, né, e que é inegável, né, em termos físicos, em termos teóricos, né? Então, basicamente era isso que eu queria dizer. Gostaria de ter mais tempo, mas, enfim, já extrapolei aqui, acho que 2 ou 3 minutos, peço perdão e agradeço mais uma vez o convite e a atenção aqui e fico aguardando também questões para a nossa discussão. Obrigado. Muito obrigado, Vitor. Nós aqui agradecemos. Agradeço também o cumprimento do tempo dentro dessa margem, ainda que estreita, de tolerância, né? E a gente deixa possíveis questões a partir da sua apresentação para o final, tá? Passo, então, a palavra agora ao Carlos Eduardo, professor da UFRJ. Carlos Eduardo, eu fico estranho, mas é mais fácil chamar de Cadu. Cadu, desculpe. Muito feliz de ter esse convite. Eu acho estranho porque demorou tanto tempo, né? O Vitor falou de quando ele começou a dar aula. Eu acho que comecei a dar aula um pouco antes que vocês estavam, talvez, no colégio. Eu comecei com Economia Política do Desenvolvimento, um curso em 1988, está fazendo mestrado ainda, e vários dos temas que a gente vê aqui têm a ver com a nossa conversa. Eu vou tentar fazer aqui uma apresentação, tá bom? Só me está aparecendo aí para todo mundo, correto? Só me dá um ok, beleza. Então, vamos que vamos. Eu criei um título, na verdade, copiado do meu grande amigo. Deixa eu tirar aqui essa tela, que talvez seja melhor. Isso. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Beleza, pronto. O meu grande amigo e coautor Márcio Alvarenga Júnior, esse é um texto, na verdade é o título do texto, tá? Princípios para uma construção macroeconômica do meio ambiente. Deliberadamente não estou usando o termo economia ecológica, embora tenha sido fundador e segundo presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Eu vou explicar mais à frente entraves que impedem nesse momento essa conexão, mas eu creio que são entraves factíveis de solução. Em primeiro lugar, que pontos de convergência a gente teria para uma macroeconomia pós-keynesiana e uma eventual macroeconomia ecológica? O que tem de comum, o que torna
esses dois grupos de pensadores com uma perspectiva comum. Em primeiro lugar, e eu creio que todos da AKB sofrem a mesma coisa que eu sofri, que é uma forte influência do grande querido Fernando Cardim. Gostaria muito que ele estivesse aqui nesse momento agora, né? Enfim, da importância do tempo, da seta do tempo ser unidirecional. O que significa? O que significa um monte de coisa dentro da teoria pós-keynesiana, mas também significa um monte de coisa na percepção da ecologia. Em particular, irreversibilidade e incerteza, né? A incerteza é uma consequência do fato da não possibilidade de retorno às situações originais. E o tempo caminhando numa direção só, sendo irreversível, impõe muitas coisas. Eu não vou entrar aqui nesse momento, mas é o debate, por exemplo, do princípio da demanda efetiva, que é derivado, segundo essa interpretação cardiniana, vamos dizer assim, do princípio de demanda efetiva, inclusive da irreversibilidade do tempo. Como consequência da existência do princípio da demanda efetiva, algo que é muito caro à economia, aos pós-keynesianos, e também ela está presente na economia ecológica, embora não tenha uma percepção tão clara do ponto de vista fundamental, é uma visão de que o livre mercado não conduzirá ao ótimo social. Ou seja, a necessidade que leva ao terceiro ponto de políticas públicas, e um ponto que, nesse sentido, a gente precisa ir além da análise convencional. E, nesse ponto, a economia ecológica avançou muito mais que os pós-keynesianos em buscar reforço em outras escolas de pensamento. Então, existe um espaço comum para se avançar. E, seguindo aqui muito Márcio Alvarenga Júnior, eu acho o cara que está mais trabalhando esses temas, a meu ver, tá? E esse textinho que é muito mais do Márcio do que meu, né? São colocados 4 princípios que podem nortear uma macroeconomia pós-keynesiana do meio ambiente. Estender o princípio da demanda efetiva para o contexto ambiental, e isso é um grande problema para a escola pós-keynesiana, para o keynesianismo como todo, aliás, qualquer escola keynesiana, que é a dificuldade de incorporação de elementos de oferta. Todo o construto da teoria keynesiana, todas elas, mas, obviamente, muito mais a pós-keynesiana, que é mais próxima do original, concentra-se muito na questão das condições de demanda, a demanda puxando o crescimento. E isso leva a uma certa irrelevância das condições de oferta. E o que se pretende com um modelo, qualquer tipo de análise que incorpore a questão ambiental, é valorizar a questão da oferta, em particular dos ativos não produzidos. O segundo ponto, que é estender a visão de não neutralidade, que é tão cara aos pós-keynesianos da moeda, né? A não neutralidade da moeda para a política econômica, a gente tem uma não neutralidade para a atividade econômica, a gente tem a não neutralidade ambiental. O meio ambiente ele não é neutro em relação às tomadas de decisão macroeconômica. E, como consequência de ambos, não há uma convergência automática à sustentabilidade, do mesmo modo que não há uma convergência automática ao pleno emprego. Ou seja, a extensão do princípio da demanda efetiva para questões ambientais também implica que, não só no curto, como também no longo prazo, nós não temos garantia de que chegaremos ao melhor do mundo. E que leva à ideia que esse é um ponto bastante comum em ambos. Na verdade, keynesiano. Se eu for rigorosamente pegando hoje uma tendência forte dentro da economia ecológica, isso não seria válido, porque é uma rejeição do princípio do crescimento, tá? Mas a ideia aqui é de que existe a necessidade de ativar a economia, contudo, há uma não neutralidade das opções. Existem múltiplas formas de ativar a economia. Existem muitas maneiras de aumentar o PIB. Apenas um subconjunto bastante restrito
é capaz de resolver o problema de curto prazo, demanda efetiva, e de longo prazo, sustentabilidade. E essa convergência, essas soluções não são espontâneas. O livre mercado não vai levar, a gente vai ter que induzi-la por políticas específicas, macroeconômicas, econômicas como um todo, que incluem também o setorial, já que a natureza da atividade econômica diferencia, ou seja, é diferente aumentar a demanda efetiva por formação bruta de capital fixo, fazendo plataforma de petróleo ou fazendo, sei lá, painel fotovoltaico. Ambos podem aumentar o curto prazo, o gerar um emprego, eu posso aumentar o estoque de capital e, consequentemente, aumentar a capacidade futura. Contudo, eles são muito diferentes no que diz respeito à questão da sustentabilidade. E isso tem a ver, então, com a ideia de que o princípio da demanda efetiva não determina apenas os níveis de emprego, produto e renda, mas também determina o grau de utilização dos recursos naturais, emissões e qualquer tipo de utilização de ativos não produzidos. E atenção, eu estou sendo bastante específico aqui no uso do conceito de ativos, porque o conceito de ativo é extremamente importante na teoria pós-keynesiana e praticamente ausente na economia ecológica. E isso é uma ponte que vai precisar ser construída. Enfim, como os ativos não produzidos, eles não integram, eles não são oriundos da fronteira de produção. Contudo, eles estão dentro da fronteira dos insumos, eles contribuem para o nível de atividade econômica, sejam, usando agora o linguajar, Paulo Gonzaga já está aí defendendo, né, as contas econômicas ambientais do IBGE, utilizando uma linguagem de contas econômicas ambientais, propriamente dita, tanto os ativos ambientais quanto os ativos econômicos, aqueles que têm preço de mercado, os que não têm. Ambos têm seu nível de utilização afetado pelas decisões de gasto. Ou seja, quando há uma decisão de gasto, princípio da demanda efetiva, eu gero a dinâmica econômica que, além de acarretar a ativação, o aumento do nível de emprego, renda, tributo, etc., etc., também determinará os níveis de depleção e degradação dos recursos não naturais. Portanto, políticas macroeconômicas que afetem o nível de atividade também afetarão a forma pela qual os recursos naturais serão utilizados. E isso é uma questão que é relativamente pouco trabalhada dentro pelo menos do que eu conheço, da literatura convencional pós-keynesiana. Não há uma preocupação em associar uma coisa com a outra. Acho que o exemplo colocado anteriormente de pré-sal coloca isso, né? Eu ativar a economia através de um investimento para fazer pré-sal, para fazer Belo Monte, é geração de demanda efetiva, é aumento de estoque de capital produzido, ativo produzido, e é uma maneira pela qual eu tenho de aumentar a economia. Contudo, isso traz problemas terríveis do ponto de vista da sustentabilidade, dos efeitos de longo prazo que isso vai trazer. Então, nesse sentido, a gente tem uma não convergência também à sustentabilidade, ou seja, não é apenas uma questão de curto prazo, de não convergência ao pleno emprego pelo princípio da demanda efetiva. Nós também não temos uma tendência de convergência à sustentabilidade. Logo, além do Estado ter o papel de atuar na determinação do nível de atividade de curto prazo, ele também deve atuar como um planejador social intergeracional, ou seja, é muito mais complicado. E essa é a grande divergência do que a gente propõe em relação ao que seria o keynesianismo convencional. A seletividade é fundamental. Não basta apenas criar demanda efetiva. É preciso também fazer com que este tipo de atividade que vai ser beneficiado seja diferenciado. E aí entra o que o Daniel colocou, a ideia do decoupling, né? Do descasamento entre o crescimento material e o crescimento do consumo de recursos naturais, o que só é possível porque a teoria de valor
E agora chamo a atenção a todos os teóricos presentes. É fundamental ter uma teoria de valor por trás dessa discussão toda, a de que o valor não é determinado fisicamente. Nós não estamos no mundo fisiocrata. Isso vem lá do Smith, mas nós não estamos mais no mundo fisiocrata. O valor é uma convenção social e, portanto, independe, ela é livre da base material. Contudo, ela é influenciada pelo recurso natural. Ou seja, esse é o ponto diferente. Ela é livre no sentido de que a origem do valor, por ser uma convenção social, não traz diretamente uma associação com uma base material. Contudo, as condições sociais dependem das condições naturais. E isso cria um constrangimento. Não é qualquer forma de utilização dos recursos que vai garantir isso. Ou seja, existem múltiplas possibilidades de atividade da economia. E somente um subconjunto restrito dessas possibilidades vão levar em consideração os efeitos de longo prazo, ao que a gente associa à ideia da não espontaneidade, do não automático. Isso não será essa convergência de ativação de demanda efetiva de curto prazo com uma possibilidade, um tipo de crescimento, um modelo de crescimento que vá à frente, que seja capaz de promover o decoupling, isso não acontecerá espontaneamente. Seria uma enorme coincidência. Então, a gente pode fazer aqui uma forte analogia, inclusive ao capítulo 1 da teoria geral, né, o capítulo mais curto da história da literatura econômica, dizer que essa condição específica não vai, esse caso particular, não vai acontecer de forma espontânea. Só um detalhe, essa foto aí é tirada lá no campo de Seropédica da Rural. Contudo, para que a gente possa ter uma convergência dessas agendas, e aí, quando o Daniel ontem me perguntou, Cadu, e aí, o que você vai falar? Eu falei, olha, Daniel, vou falar de possibilidades de uma agenda comum entre a escola pós-keynesiana e a economia ecológica, mas eu vejo 3 pontos, 3 áreas de conflito que precisam ser estabelecidas. A primeira delas, como eu ressaltei, é a questão da demanda efetiva versus sustentabilidade. Ou seja, a ênfase da teoria pós-keynesiana na determinação do nível de emprego no curto prazo, até pela impossibilidade que se tem de se determinar o longo prazo, a famosa frase, a frase provavelmente citada de forma mais inadequada de Keynes, que é de no longo prazo estaremos todos mortos, porque nós vivemos na transição. Ou seja, as condições de longo prazo não se observarão, de fato, para a tomada da decisão individual do empresário. Contudo, elas influenciarão as condições futuras. E a questão da sustentabilidade entra por aí. Ou seja, é fundamental se estabelecer mecanismos dentro da própria teoria keynesiana de incorporação de componentes de longo prazo que tem a ver com uma tradição de oferta que é usualmente estranha à literatura keynesiana. E, por outro lado, da economia ecológica, que tem uma característica curiosa da economia ecológica, é a ausência de propriamente uma teoria em si. Ela trabalha com muita analogia e pega emprestado conceitos de outras disciplinas e faz quase que fosse uma tradução automática que a gente faz aí no Google. E muitas vezes o resultado não sai muito legal. A ausência de uma discussão de demanda efetiva dentro da economia ecológica. E se você for pegar o grosso da literatura dos autores de economia ecológica, principalmente fora nos países desenvolvidos, que é o grosso dessa literatura, eles têm uma visão de teoria econômica que é a teoria neoclássica de convergência ao pleno emprego. Então, a economia ecológica precisa entender o problema da demanda efetiva. E a economia pós-keynesiana precisa entender o problema intergeracional, o problema do longo prazo. Cadu, desculpe interrompê-lo, só para avisá-lo que há mais 5 minutos, tá? Esse eu acho que é meu último slide. Ah, tá ótimo. A segunda agenda que a gente tem para discutir é teoria do valor e teoria do capital. Ou seja, eu consigo identificar uma teoria de valor de origem utilitarista, marshalliana em Keynes.
Eu não vou discutir isso agora. Não sei se o Fábio Freitas está vendo isso, eu tenho que tentar falar com o Fábio Zilênios para discutir isso, e que deriva daí uma teoria de capital como reserva de valor e, portanto, intangível. Ativos como reserva de valor são cambiáveis. Eles representam uma convenção social. O que diferencia de uma visão, por exemplo, de que capital é fisicamente estabelecido, que capital é necessariamente tangível, que não é. Por isso, toda a preocupação monetária da teoria pós-keynesiana. Então, aí, nesse aspecto, o que eu vejo é a necessidade, eu sinceramente desconheço uma teoria de valor e capital da economia ecológica que não seja ligada à visão energética, da qual eu discordo, que capital basicamente é energia. Tá? E que leva a um problema prático evidente. O que a teoria pós-keynesiana, o que a escola pós-keynesiana busca discutir em última instância é o crescimento. Discussão de teorias do crescimento, modelagens de crescimento, que vão desde do multiplicador, supermultiplicador, acelerador, etc. Aí temos conjuntos de escola de crescimento, enquanto que a visão de economia ecológica busca discutir um conceito que, para cada autor que eu leio, ele parece de uma maneira diferente, que seria o decrescimento. Eu não vou entrar aqui numa discussão específica do que seria decrescimento, porque eu propriamente tenho muita dificuldade de entender o que seja isso, tá? Mas eu chamo a atenção da necessidade de vincular uma teoria de crescimento econômico na qual esses temas que foram colocados, tanto pelo Daniel quanto pelo Vitor, sejam incorporados. Existem limitações físicas para as sociedades humanas e elas precisam ser incorporadas. E eu termino, então, com um conjunto de sugestões de bibliografia que vão indo cada vez mais atrás no tempo, né? O Márcio fez mais um texto da qual eu fui meio caronista para o encontro da KB do ano passado, Contribuições à Construção de uma Agenda Pós-Keynesiana do Meio Ambiente. Não achei o link. Tá? Eu publiquei há relativamente pouco tempo um artigo na revista lá do Instituto de Economia, na revista de Economia Contemporânea, um artigo que se chama Mr. Keynes and Sr. Keynes e o Meio Ambiente, que é, na verdade, tirado da minha tese de doutorado, que está aí embaixo, que é essa políticas de ajustamento econômico e meio ambiente, um estudo de caso no Brasil, que é de 1996, com ajustes em 97, assim, muito antes de vocês estarem, provavelmente, pensando em ser economistas, mas na qual eu discuto exatamente essas questões de natureza pós-keynesiana. Um dos temas é essa questão de uma teoria dos ativos. Esse texto do Mr. Keynes Environment, tem muito a ver, que não está aqui, é a dissertação de mestrado que o Márcio defendeu lá na Rural. Se eu não me engano, a Carmen foi a orientadora, tá? Na qual a gente tenta construir uma teoria de ativos e tentar entender que, do ponto de vista financeiro, a floresta é percebida como um ativo. E o processo de desmatamento é um processo de tomada de decisão de alocação de recursos entre ativos. Ou seja, transformar um ativo não líquido em um ativo líquido. Floresta em dinheiro. Através do quê? Queima. E isso a gente tenta utilizar um conceitual keynesiano. Por quê? Porque é fundamental ter uma teoria keynesiana de valor e capital. Esse artigo, Demanda Efetiva e Sustentabilidade Fraca, é de 1990 e alguma coisa. É um modelo de Harold Domer com questões. É um Harold Domer com restrições ambientais, onde eu tento fazer essa conexão. E, por fim, esse texto, A Questão Ambiental no Esquema Centro-Periferia, é um pouco diferente, é um texto com a Maria Cecília Lustosa, é de 2004, eu acho, onde a gente tenta ver com uma perspectiva estruturalista, fazendo uma leitura a partir de Preves, Furtado e Conceição Tavares, como seria a incorporação da questão ambiental nesses temas. E só para concluir um pouco de propaganda, hoje à tarde nós tivemos um evento lá na pós-graduação da UF, de Economia da UF, falando desse livro, que é uma discussão mais aplicada sobre macroeconomia e meio ambiente e no contexto atual do Covid. Aí fica o link, e aqui ficam os links aí para vocês, se alguém tiver interesse em ler esse material. E com isso eu paro a apresentação
e depois, não sei como é que vocês fazem, a apresentação fica disponível para quem quiser, tiver interesse em. Perfeito, Cadu. Muito obrigado pela excelente apresentação e pelo cumprimento do tempo. Agora, então, a gente dá início à discussão, né? Eu, como mediador, vou me restringir a esse papel, ainda que, de fato, toda a discussão sugira uma vasta e diversificada área de pesquisa, né? Com interações muito necessárias, né? E ricas, tá? Então, temos aqui 4 inscritos agora, né? Com o Wallace. Eu sugiro que a gente faça uma primeira grande rodada de perguntas, porque aí a gente, enfim, consolida, até porque muitas vezes a pergunta de um é a dúvida do outro também, e, enfim, e com isso a gente tende a otimizar o tempo, né? Então, a Nailma, não sei se ela quer falar, ela colocou aqui a questão, talvez já seja o suficiente, mas fique à vontade, Nailma, caso você queira, enfim, externar a sua questão. Temos também perfeito. Então, a Nailma pergunta como pensar em uma economia ecológica para a Amazônia, no qual essa possa ir na contramão do que muitos pensam, de que o desenvolvimento ou o crescimento só ocorrerão via a utilização degradante de seus recursos naturais. Essa prática demonstra não funcionar, pois as desigualdades na região ainda são alarmantes. Então, enfim, essa fica como a primeira questão. Passo agora, então, a palavra a Paulo Gonzaga. Peço gentilmente que todos se restringam à pergunta propriamente dita. Obrigado. Primeiro, quero parabenizar a KB, né, pela essa mesa, que está muito interessante. Eu acho que a COECO e a Associação Keynesiana se aproximarem. Bem, minha pergunta é para o Cadu. É um pouco provocativa, Cadu. É interessante que nos seus slides, na parte da convergência, tem vários slides, você se ateve muito ao assunto, mas nas áreas de conflito era um slide só e você passou meio batido, porque era final da apresentação. Está parecendo que você não quer entrar em conflito, né? Mas eu vou pegar exatamente por aí, né? Existe uma divergência grande entre a ECOECO e a economia keynesiana, ou melhor, poderia existir, né? A questão é um pouco essa. Com aquela famosa frase de Keynes, a longo prazo todos estaremos mortos, né? Se essa frase for somada no sentido literal, ou seja, longo prazo não é relevante, então tem um conflito irreconciliável entre a economia keynesiana e a ECOECO. Então, eu queria saber a sua posição sobre essa famosa frase do Keynes e que implicação ela tem para os dois lados, para a ECOECO e para a economia keynesiana. Ok, muito obrigado, Paulo Gonzaga. Desde logo, há que se também considerar que há possibilidades econômicas para os nossos netos, que pode ser uma via, enfim, a título de dica, né? Passamos, então, a palavra ao Fábio Terra. Então, eu quero parabenizar as apresentações e concordo com o Vitor, demorou para que a gente trouxesse uma discussão que envolva meio ambiente para uma sessão especial da nossa associação. Foi excepcional essa mesa, essa sessão. Tem uma pergunta específica para o Cadu e tem uma pergunta para os três. Para o Cadu, naqueles princípios, Cadu, eu senti falta de uma menção ou até a colocação de um princípio sobre expectativas sobre o ambiente. Se a gente perceber ali, de fato, muito interessante o grande diálogo que se trava daqueles princípios com princípios que são canônicos no pós-keynesianismo. E aí me veio na cabeça o seguinte,
o ambiente, né, precisa entrar de alguma forma e talvez entre nas decisões de investimento como um fator condicionante. Então, talvez a gente pudesse pensar algo nesse sentido. Para os três, uma pergunta de leigo. Tá? Eu sou absolutamente leigo em qualquer coisa que envolva o meio ambiente. Eu estava pensando, ao longo da fala de vocês três, no seguinte: nós vivemos no mundo de uma égide, né, de políticas de curto prazo, que são, sobretudo, voltadas à estabilização econômica, como uma condição necessária, mas não suficiente para o crescimento econômico, né? Vocês assim, já pensaram, têm exemplos, têm ideias sobre como é que nós poderíamos também pensar políticas de estabilização, tá, de natureza econômica para o meio ambiente, mas que extravasem o curto prazo, tá, e se encaminhem também para o longo prazo? Obrigado. Ok, muito obrigado, Fábio. E só conectando, a título de complementação, expectativas e a questão também das convenções, né? Até para que sejam forjadas políticas públicas orientadas para o desenvolvimento sustentável. Passo, então, a palavra agora ao Wallace. Queria agradecer e parabenizar o pessoal pela apresentação, os apresentadores. E o Vitor e o Cadu até citaram a questão da relação centro-periferia, mas eu gostaria de ver a consideração de vocês sobre, dado esse ambiente que é característico da América Latina, de incerteza, instabilidade e forte oscilação cíclica ao longo do tempo, vocês as considerações de como seria possível colar, ou pelo menos essa ideia da economia ecológica com a macroeconomia num ambiente de relação centro-periferia, dado a forte pressão que existe sobre as políticas econômicas de um lado de uma população que sistematicamente vive um alto grau de desemprego, com a preocupação ecológica, sendo que a gente tem ali a floresta amazônica com um grande potencial a ser considerado, do ponto de vista teórico, quanto da praxeologia da política econômica. Então, é isso. Perfeito, Wallace, muito obrigado. E só conectando, né, porque eu tinha também anotado aqui, para países periféricos os desafios são ainda mais crônicos, né, porque os problemas econômicos básicos, elementares, sequer foram equacionados, né? Então isso impõe certamente um desafio ainda maior. Acho que a gente pode estabelecer entre 3 e 5 minutos para cada apresentador. Eu não sei se haverá tempo para uma nova rodada, então eu gostaria, antes de passar a palavra aos apresentadores, conceder a palavra ao Fábio Freitas, para que ele também colocasse a sua questão. Então, eu fiquei muito feliz com a mesa. Acho que a mesa demorou para a gente ter na cabeça essa interface com a área de meio ambiente, economia ecológica. É tema premente, estratégico para as discussões de política econômica, de projetos de desenvolvimento do país. Tem questões teóricas bastante difíceis para a gente lidar. O Cadu sempre fica me provocando em relação à teoria do valor, zerafiano e keynesiano. Então, eu tenho essa dupla inserção. E eu creio que tem algumas questões que a gente pode começar a pensar para frente. Ele colocou várias das questões. Acho que é inseparável o crescimento liderado pela demanda, de que tem que vir acompanhado de uma política de oferta para que o próprio crescimento possa ser sustentável, né? E, no caso específico, uma política de oferta voltada à questão, às questões e metas do ponto de vista do meio ambiente. A questão do Green New Deal, que está surgindo com força na Europa, agora nos Estados Unidos, com a vitória do Biden, já devia estar sendo discutida no Brasil, embora a gente tenha aqui toda a dificuldade associada ao Bolsonaro. Eu queria que o Cadu, o Daniel e o Vitor falassem um pouquinho do Green New Deal. Eu acho que é uma forma de tentar conciliar keynesianismo com meio ambiente. E, finalmente, eu acho que do ponto de vista da teoria do valor, Cadu, em última instância, pensando na teoria zerafiana, né, o processo que envolva o capital natural tem que ter a valoração do capital natural, tem que ter a depreciação do capital natural,
né? Ou seja, você vai falar de um processo de produção conjunta, né? Cada bem é produzido usando de alguma forma também o capital natural, então ele produz o produto e mais o capital natural depreciado, mas tem que ter o manejo, né? O investimento que gera e mantém o capital natural, né? A capacidade de manter o capital natural. Isso pode ser feito se não tiver nenhum tipo de possibilidade de investimento, não tendo depreciação, ou se há a possibilidade de investir no manejo que seja feito para que haja uma possibilidade de utilização. É isso. Eu não sei, eu só quis fazer a provocação para o Cadu, que ele sempre me provoca. É isso, obrigado, gente. E ele não respondeu Paulo. Sobre o Botafogo, o Daniel falou do Botafogo, ele não falou nada. Né? Aí, ó, veio por imagem aí, a resposta. Mas essa é uma boa estratégia também, essa coisa de devolver a provocação privada em provocação pública. Né? Mas é isso aí. Passamos então ao Daniel primeiro, 5 minutos. Desculpem a descontração aí. Mais 5 minutos para cada apresentador, para a gente não passar tão fortemente do tempo aprazado, ok? Muito obrigado aí, obrigado aos colegas da mesa, ao Vitor. Eu não o conhecia, satisfação em conhecê-lo, conhecia de textos seus. O Cadu, né, nós já conversamos, a gente já se conhece já há mais tempo. Obrigado aí pelas contribuições, foram complementares àquilo que eu falei, eu gostei bastante, parabéns mais uma vez para a KB. Obrigado aí às pessoas que fizeram pergunta. Bom, eu vou falar sobre o que a Nailma falou, sobre a construção de algo parecido, uma economia ecológica na Amazônia. Tá? Bom, eu não sei se eu consigo falar do que é necessário. Uma coisa eu sei, se livrar do Bolsonaro, talvez, é uma delas. Por quê? Porque ele trouxe aquele debate que ficou muito característico na década de 1970, que é aquele trade-off muito marcado entre conservação ambiental de um lado, preservação, e de outro, crescimento econômico. Tá? E essa polarização, ela caracterizou o debate da década de 1970 e ela só foi amenizada com a construção política do termo desenvolvimento sustentável. Então, o que significa o Bolsonaro? Trazer novamente para hoje, né, para os dias atuais, essa discussão obsoleta que ficou lá na década de 1970. A primeira coisa é tentar, então, desmontar, né, o ressurgimento dessa narrativa. E como é que nós poderíamos fazer isso? Bom, em primeiro lugar, eu me lembro aqui, a Nailma fez a pergunta, imediatamente eu olhei aqui alguns livros que tem aqui perto de mim, eu busquei ali o texto, um livro que o Ricardo Abramovay publicou no ano passado, é esse aqui, né, por uma economia, Amazônia, por uma economia do conhecimento. Né? E o que eu acho interessante desse livro? Um livro bem fino, fácil de ler. É porque aqui ele traz argumentos para desmontar a tese de que é preciso destruir a Amazônia para o Brasil crescer. E eu vou focar em pelo menos 2 desses argumentos. Primeiro, você pode buscar no passado recente, nós reduzimos em muito o desmatamento da Amazônia no período 2004-2012. E, aliás, nesse período nós fomos reconhecidos como um dos maiores contribuidores para a redução global da emissão de CO2 e, ao mesmo tempo, o nosso PIB estava crescendo. Então, é falacioso dizer, né, que é preciso destruir a Amazônia para aumentar o nosso PIB. Inclusive, o PIB relacionado às exportações de soja, às exportações de carne. Tá? E, como vocês sabem, a partir de 2012, nós tivemos a volta do desmatamento. Né? Então, quer dizer, o aumento do desmatamento não é um fenômeno só do Bolsonaro, de 2019 para cá, embora a gente sabe que esse fenômeno ele toma uma nova proporção a partir de 2019, mas se você olhar os dados, desde 2012, ele volta
a crescer. Então, esse seria o primeiro argumento. O segundo argumento que ele utiliza, e eu não vou me recordar aqui do número, tá? É que o custo econômico da proposta de desmatamento zero é um custo baixo para o Brasil. O Instituto Escolhas, eles fizeram um trabalho, e aí esse número que eu não vou me lembrar agora, que eles utilizam um modelo de equilíbrio geral, uma ferramenta de modelagem, em que eles falam assim, bom, enfim, se nós fôssemos, então, colocar essa ideia ou esse objetivo de desmatamento zero, qual que seria o custo disso do ponto de vista do PIB brasileiro? Tá? Eles chegaram a um resultado baixo, algo como menos de 3%, entre 2% e 3% do PIB brasileiro. Tá? Então, o custo econômico do desmatamento, do desmatamento zero, ele é baixo. No Brasil, o custo do desmatamento, de combater o desmatamento, é principalmente um custo político. Tá? Porque naquela época em que nós tivemos sucesso em reduzir o desmatamento, isso foi uma combinação de fatores. Né? Nós tínhamos uma política pública muito bem definida, o PPC-DAM, nós tínhamos o empoderamento dos órgãos de fiscalização, inclusive a própria Polícia Federal também, e o que nós não temos hoje. Né? Então, a ideia de se combater o desmatamento, ela exige priorização política. Tá? E lembrando também, o Vitor disse aqui da descoberta do pré-sal, etc., que isso impacta também, né, as nossas emissões, mas a gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo, é um trunfo e, ao mesmo tempo, também é uma vergonha para o Brasil. Por quê? O nosso trunfo é que algo como 2/3 das emissões brasileiras provém da mudança do uso da terra. Talvez o único país do mundo que tem um perfil semelhante em termos de emissões seja a Indonésia. Ou seja, então, quer dizer, a contribuição que o Brasil pode dar para a questão climática, né, ela depende muito, né, do que nós priorizarmos do ponto de vista político do desmatamento, combater o desmatamento. Tá? Mas, ao mesmo tempo, isso é um trunfo, porque, veja, países que têm uma matriz energética pesadamente fóssil, para eles reduzirem as suas emissões, eles vão ter que mudar a estrutura produtiva deles, vão ter que fazer alterações muito drásticas. E o Brasil não. O Brasil, para contribuir e atingir suas metas, o que ele tem que fazer? Ele tem que assumir o custo político de reduzir o desmatamento. Percebe? Então, esse é o nosso trunfo. Mas a nossa vergonha é o seguinte, por exemplo, no ano passado, nossas emissões cresceram quase 10%, 9,6%. Esse ano, muito provavelmente, também vai crescer em função do aumento do desmatamento das queimadas. Tá? Então, assim, para resumir a minha resposta, Nailma, o que fazer para implementar uma economia ecológica? Em primeiro lugar, desfazer essa narrativa, desconstruir essa narrativa de que é preciso destruir a Amazônia para crescer o PIB. Né? Eu vou falar rapidamente aqui, eu não sei se eu já ultrapassei os 5 minutos, do Green New Deal. Na verdade, não é uma ideia absolutamente nova, né? Porque, veja, logo depois da crise de 2008, a UNEP, né, que é o... Daniel, desculpe interrompê-lo, só se puder já encaminhar para finalizar, eu agradeço. Tá, tudo bem. Então, eu vou finalizar. Essa ideia de Green New Deal não é nova, porque a partir de 2008, no pós-crise financeira de 2007, 2008, o UNEP lançou a iniciativa da economia verde. Né? E os dois pilares seriam exatamente as inovações, as chamadas eco-inovações, e as realocações de investimento para setores, teoricamente, mais verdes. Esses são os dois pilares. Né? E qual que é a convergência disso com a economia ecológica? É o reconhecimento de que essas realocações não se darão de maneira espontânea, seguindo aqui o que o Cadu falou num dos princípios dele. Né? Essa não espontaneidade, a necessidade do Estado, então, conduzir. Tá certo? Então, eu já vou parando por aqui. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Peço desculpas aí pela questão da moderação, mas, enfim, todos estamos acostumados a isso. Hoje é a minha vez de estar desse lado do balcão e, enfim, a gente vai alternando. Tá? Passo, então, a palavra ao Vitor, por favor.
Obrigado pelas perguntas, que foram todas interessantes. Começando aqui pela pergunta do Fábio, que foi a primeira que me incluiu, né? Eu acho que é uma pergunta muito interessante, Fábio, uma pergunta importante, né? E eu acho que, enfim, é claro que todo crescimento ele tem um impacto, tem uma pegada ecológica, né? Isso aí não tem como fugir, né? Toda geração de emprego, por mais limpa que seja, por mais, enfim, ela é entrópica, né? Então tem esse elemento. Agora, por outro lado, nós estamos vivos e precisamos viver, e as pessoas precisam ter um trabalho, né? Eu acho que esse é um dos recados, né, da teoria keynesiana para a questão ecológica. Quer dizer, nós estamos vivos, isso é um fato ontológico, né? Então nós precisamos de trabalho, né? Como é que se resolve essa aparente antinomia, né? Eu acho que ela se resolve assumindo o discurso, o problema ecológico, e isso levando a escolhas de política econômica, que você pega aqui no caso do Brasil, por exemplo, nos últimos anos, a gente voltar para o governo Lula, Dilma, né? Quer dizer, o país precisava de uma expansão tão enorme do setor automobilístico? O Estado precisava financiar diretamente, indiretamente esse setor? Não tinha outros setores que eram mais limpos e que também tinham um multiplicador de emprego tão grande com impacto menor em termos ambientais, em termos urbanos? Eu acho que a discussão de política econômica tem que passar por aí agora, né? Que a gente quer dizer, a gente tem que se tornar mais livre, né, da influência, né, dos grandes grupos, das grandes empresas e ver e tentar fazer esse casamento que foi colocado aqui pelo Daniel, pelo Cadu, né? Você quer que se chame de Cadu, né, Cadu? Então, Cadu. Fazer esse casamento entre emprego e setores mais limpos, menos agressivos, né? Então, você pega, voltando lá para o anos Lula e Dilma, né? Quer dizer, para que incentivar tanto o setor automotivo, né? Vamos incentivar a linha branca, por exemplo, né? Pega linha de financiamento, né, para o povão comprar geladeira, reformar coisas mais limpas, né? Reformar casa, etc. Então acho que tem que passar por aí, né? Quer dizer, é claro que o longo prazo a gente resolve só no curto prazo, né? Porque nós vivemos curto prazo, e se passar muito curto prazo a gente morre de fome. Mas quer dizer, não é tão antagônico assim. A gente tem como pensar, né, política econômica que privilegie setores que agridem menos, né? Todo setor vai agredir, toda política econômica tem um custo ambiental, mas aí nós temos que cair numa esfera comparativa. O que agride mais, o que agride menos, né? Então, eu acho que vai por aí. A política econômica tem que internalizar essa questão, né? E pode sim, né, numa escala comparativa, fazer uma política de impacto, de emprego, um impacto econômico, que não agrida tanto, né? Eu acho que tem como pensar isso, né? E aí, claro, né? Se você faz uma política que não agride tanto, se tem menos carro e mais geladeira, ou menos carro e mais, enfim, você está pensando no longo prazo também, né? Você está resolvendo uma questão do longo prazo no curto prazo também. Esse é um dos grandes desafios, né, da política econômica, da formação do novo economista, né? Enfim, essas coisas têm que ser pensadas agora, né? Quanto à questão de centro-periferia, é uma questão muito, muito importante, muito interessante também, né, que a literatura, como colocou o Cadu, já tem pensado, né? A literatura tem pensado isso já há muitos anos, né? E eu vejo um amplo campo, né, em que o pensamento heterodoxo ele pode se repensar, ele pode recriar coisas, né? Tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista das políticas locais e da agenda internacional do país, né? Então, se você quiser trazer, por exemplo, o conceito de troca desigual, né? Você pega lá no Prebisch, essas coisas podem ser pensadas em termos ecológicos também, né? O exemplo que eu dei aqui, você pega a exportação de soja leva embutido milhões e milhões de litros de água, né? A agricultura é um setor que demanda muita água. Isso aí está sendo bem precificado? Nós estamos cobrando o que cabe cobrar? Não só para a água, mas serviços ambientais que o país presta como um todo ao mundo, de forma grátis? Essas coisas teriam que ser colocadas nos fóruns internacionais. O Brasil, isso já chamou atenção lá dos anos 70 para isso, né? O Brasil presta muitos serviços ambientais de forma grátis para o mundo, não só em relação à Amazônia, mas com relação a uma série de outros, né,
elementos naturais, por que não pautar isso na agenda internacional? Vamos cobrar um preço, né? Então, eu vejo que, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista das políticas, né, essa coisa que o Fábio colocou, né, de pensar o longo prazo e resolver essa equação longo prazo, curto prazo, né, eu vejo que a agenda ambiental ela realmente é muito promissora em termos da teoria econômica, né? Você tem muitas áreas para avançar, né? Em termos teóricos, em termos de política econômica, em termos da agenda internacional, né? Infelizmente, nós temos uma administração que, enfim, não é antítese, né? Que pratica antítese das coisas que nós estamos falando, mas com certeza virão outras administrações melhores que vão pautar, né, em nível internacional, essas questões que eu mencionei, né? Nós estamos vendendo barato, né? Recursos escassos, recursos que não são reprodutíveis, estamos realizando serviços ambientais de forma grátis para o resto do mundo, e essas coisas, por que não? Por que não cobrar o preço dessas coisas? Por que não pautar isso na ONU e em outras instituições multilaterais? Nós temos que tomar a dianteira desse debate, né? O país tem uma dimensão continental, né? E com relação ao Green New Deal, né? Eu acho que só vale, quer dizer, eu acho que comparando com o caminho que os Estados Unidos têm hoje, é um caminho muito melhor, porque ele propõe uma série de reformas, né? Uma série também de novas políticas e nova maneira de fazer economia, que tornaria a economia americana e as economias que imitam a economia americana muito melhor em termos ambientais, né? Acho que só vale mencionar que o Green Deal, o New Deal original do Roosevelt já tinha elementos, né, de ecologia, né? Eu acho que vale a pena revisitar o New Deal lá dos anos 30, né, quando eles contratavam força de trabalho para, enfim, reflorestamento, né, para melhoria em termos urbanos das cidades americanas, né? Tem toda a questão do complexo do Vale do Tennessee, que, enfim, era relativa à difusão da energia elétrica nos Estados Unidos, né? Eu acho que é uma coisa interessante, né, para os historiadores resgatar esses aspectos que já existiam lá no dia original, né, que, enfim, eram mais tímidos, né, mas que hoje estão recolocados e enfrentam uma resistência enorme, né, no Congresso americano, particularmente do Partido Republicano, né. Mas é isso, acho que são questões muito interessantes e que põem um desafio para a teoria econômica periférica, né, ou no sentido, né, geográfico do termo, e a teoria pós-keynesiana que a gente pratica aqui, que com certeza o país tem capacidade intelectual, tem quadros, né, tem gente competente que vai poder desenvolver isso, como o Cadu já colocou e está mostrando, né, o Daniel, enfim, nas suas pesquisas, e nós temos que trazer isso não só para a esfera da política econômica, mas para a esfera também dos fóruns internacionais, né, em que o país ele tem que se recolocar uma vez mais de forma, enfim, soberana, independente, né, e cobrar o que é devido, né? Não só o serviço que a gente presta, mas as coisas que nós estamos vendendo de forma subprecificada, né? Enfim, é isso. Também não quero falar demais, já está ficando tarde. Quero deixar aqui para o Cadu, que é mais experiente nessas questões. Fica à vontade, Cadu. Eu adoro ser chamado. É um jeito elegante de dizer que, cara, tu tá velho, cara. Não, porque eu também. Eu também estou ficando velho. Pergunta aqui. Eu vou começar então pelo Paulo. E aí, Paulo, beleza? O que o Keynes está querendo dizer com essa frase é em relação à tomada de decisão, o processo de decisão de formação bruta de capital fixo requer um estado de expectativa de longo prazo que nunca será alcançado. É esse sentido que ele quer dizer, que é esse longo prazo. E, portanto, você nunca vai chegar a uma situação de convergência, de equilíbrio, de pleno emprego, como esperado pelo modelo neoclássico, Lei de Sey, etc., exatamente porque esse processo ele é autodestrutivo. Na medida em que o próprio processo de formação bruta de capital fixo vai alterando as condições e dada a irreversibilidade e a incerteza, coisas absurdas podem acontecer. Um freguês eterno, mais freguês que o Galo, pode até ganhar, de repente, um jogo do Botafogo. Tudo bem, foi gol de mão, tudo bem, mas acontece. Mas para acontecer é raro. Mas é possível. Isso significa que se até o Atlético, de vez em quando, ganha um jogo do Botafogo, a incerteza é absoluta. Isso significa, portanto, que eu tenho que sempre me adaptar às mudanças. A frase que é a mais correta interpretação do longo prazo, estaremos todos mortos, nós vivemos na transição de uma situação a outra e, embora
a formulação de expectativas de longo prazo seja crucial para o processo de tomada de decisão empresarial, esse estado de expectativa de longo prazo que ele imagina e no qual ele baseia a tomada de decisão, a construção do capital, ele nunca vai ocorrer com Só o Cadu travou. Parece que ele pode ter sido boicotado por algum atleticano, né? Mas podemos aguardar mais um pouquinho aí o restabelecimento do Cadu. Que caiu como o Botafogo algumas vezes, né? Pessoal, chega de provocações, senão a coisa não vai andar bem. Isso é verdade, Cadu vai até certo ponto, ele é threshold, viu? Essas provocações depois ele estoura. Ó, vamos ver se ele volta agora. Acho que tem que olhar até pelo lado bom de que até agora, todas as sessões especiais nas aulas, a gente não teve nenhuma pessoa travando e caindo. É raro, né? Sessões ordinárias a gente teve, mas aí... Para ficar registrado, a rede dele deve chamar Botafogo, né? Botafogo Mundial. Ele se conectou agora. Ô, Cadu, você voltou. Mas para ficar tranquilos, só para ficar registrado, a gente nem falou mal do Botafogo, tá? Tranquilo. Não, mas isso vocês não vão entender de futebol, esse argumento é irrelevante para a gente. Que o verdadeiro, porque no longo prazo, entendeu? Mas voltando à história do longo prazo, não sei onde eu estava respondendo, dizer, o estado de expectativa de longo prazo ele se consolida na tomada de decisão. E aí o que o Fábio Terra colocou pode ser muito interessante, porque um cenário que se antevê com mudança climática, com crises ecossistêmicas, inclusive o Covid não deixa de ser uma consequência de um problema de biodiversidade, coloca em risco o próprio capital. Então, a retração da formação de capital que ocorreu em 2020 é uma consequência desse processo. E isso está marcado, isso fica caracterizado. Então, uma maneira que a gente tem de trabalhar com isso é, por exemplo, o conceito de bolha de carbono. O que é a bolha de carbono? Se você for investir em petróleo, sabendo que os países envolvidos já vão tirar o motor à explosão, você está colocando seu recurso num ativo que tem um risco grande. Aí entramos com o conceito de risco. E isso é uma maneira pela qual a gente pode argumentar que uma convergência para uma economia menos crítica do ponto de vista ambiental interessa do ponto de vista de política econômica e empresarial, porque reduz risco. Eu acho que o risco e incerteza, e aí, de alguma forma, o mercado precisa transformar a incerteza, que nesse caso é uma incerteza absoluta, num conceito de risco trabalhável, num processo de decisão. Quando alguém está tomando uma decisão está faltando a palavra, em abrir mão de ativos de natureza de petróleo, por exemplo, saindo da bolha de carvão, está revelando isso. Isso tem a ver, então, com o quê? Com um processo de redivisão internacional do trabalho, foi colocado aqui a questão da América Latina, de reprimarização. Eu lamento, desculpa, mas isso está na tese de doutorado lá da década de 90, em que a gente já mostrava que a especialização relativa do Brasil em atividades intensivas em emissão era crescente, principalmente no setor exportador, ou seja, organizando do ponto de vista departamental, imagine um modelo departamental caliquiano, mas com um departamento de exportação, o volume de emissão gerado por uma unidade de valor que é exportado era muito maior do que para consumo interno. Isso era o que? A especialização nos refúgios de poluição. O pessoal traduz errado, não é paraíso de poluição, não, é refúgio de poluição, e que, de fato, é o processo de reprimarização da América Latina. Fábio Freitas vai me corrigir, que também tem um componente aí de preço relativo. Há um componente de preço relativo, mas há um componente, de fato, real, concreto, de destruição
da capacidade produtiva, aonde? Na capacidade de inovação. Esse texto que a gente está colocando aí, que eu coloquei junto com a Cecília Lustosa, da questão ambiental no esquema centro-periferia, Wallace, discute exatamente isso, que o conceito de industrialização é inovação. E o que é inovação no século XXI? É exatamente ter essa capacidade de você articular um processo de produção, agregando valor que é intangível, usando cada vez menos da base tangível. Ou seja, mais cultura, mais educação, mais ciência, são formas de uma economia de baixo carbono. Aí você dá o nome que quiser, economia verde, Green New Deal. E essa é a solução que está sendo adotada nitidamente pelos países europeus. Eles já tomaram essa decisão. E isso provavelmente vai guiar, em parte pelo menos, mas possivelmente uma boa parte da política norte-americana com o Biden. E, infelizmente, é isso que nós estamos andando para trás. Então, nesse sentido, Fábio, Fábio Freitas, que eu tenho, inclusive, trabalhado aí, né, com uma agenda específica de Green New Deal. Isso vai ser um tema de agenda política, política mesmo, de Congresso Nacional, uma articulação de parlamentares pelo Green New Deal. Pessoalmente, tenho trabalhado muito com o deputado Alessandro Molon. Em relação à valoração, eu não sou strafiano, então não tenho que me preocupar com isso. Agora, capítulo 6, teoria geral. Capítulo 6, teoria geral, no conceito de custo de uso, e aí eu convido a todos os demais keynesianos, leiam aquela, ia falar um palavrão aqui, é o pior capítulo da teoria geral, para mim, é o capítulo 6. Ele é confuso, porque, embora ele pensou corretamente, ele articula de uma forma muito precária as ideias. O Stone vai ter a grande vantagem de tornar isso factível no modelo de contas nacionais. Mas cabe, dentro do conceito de custo de uso, a gente pensar um conceito de custo de uso social. Eu me lembro de eu conversando isso com o Vic Tick, fazendo a tese, a gente falando, e a Vic me fazia sempre a mesma pergunta: pleno emprego para quê? Por quê? Por que a gente tem que procurar pleno emprego? Ou seja, embora a questão do bem-estar na teoria keynesiana entre de maneira diferente do que na teoria neoclássica, isso não significa que bem-estar não seja relevante na teoria keynesiana, em particular pós-keynesiana. E aí, talvez, aí minha resposta para você, Fábio, respondendo com uma provocação também, você que é rato de biblioteca, capítulo 6 da teoria geral, seria possível imaginar o conceito de custo de uso de uma forma diferente, na qual incorporasse um elemento social? E, do ponto de vista prático, eu vou terminar voltando ao Paulo Gonzaga, o que a gente consegue avançar é numa contabilidade bastante básica, pelo menos em unidades físicas, que é o que o IBGE tem feito, e que, de fato, é o primeiro passo que a gente tem através de, possivelmente, modelos que façam inter-relação insumo-produto, por exemplo, a gente usa bastante isso, que são as contas econômicas ambientais. E eu não sei se a Carmen está ouvindo a gente ainda, Carmen, no nossa nova edição do manual, que já fui coautor, já não sou mais, que eu preciso voltar a ser coautor, Carmen, a gente tem que colocar a atualização, tem que voltar ao capítulo de contas ambientais, justamente porque agora é crucial para a formulação de teoria macroeconômica, porque temas como mudança climática, risco de epidemias causadas por exposição através de desmatamento. Gente, o maior estoque de micro-organismos do mundo está onde tem maior biodiversidade. A maior biodiversidade está na América do Sul, e não é apenas a Amazônia, não. É Pantanal, é Cerrado, é Mata Atlântica. A aceleração do processo de desmatamento coloca em exposição a esse tipo de vírus. Todos aguardam o momento que vai vir um vírus amazônico. Bom, e ninguém sabe o que é, mas a probabilidade é grande. A tendência de novos fenômenos, como o que a gente viu, é grande. E mais, num contexto de mudança climática, a incerteza aumenta. E eu termino a uma questão de teoria do valor, voltando ao Fábio. Por que é importante uma teoria do capital? Porque essas formas de reserva de valor, porque são importantes, são não produzidos. E, portanto, eu não posso precificar um ativo não produzido
como foi colocado anteriormente de forma muito correta, pela metodologia convencional de valorar um ativo através do seu valor de produção menos o seu consumo intermediário, porque ele é um ativo não produzido. Agora, o fato dele não ter sido produzido não significa que ele não tenha valor. E eu chamo de novo a atenção desse problema, que tem uma natureza prática concreta. Semana passada eu estava dando aula para o IBAMA de valoração de recurso ambiental, usando teoria utilitarista. Boa parte dela é neoclássica. Por quê? Esses camaradas precisam determinar qual é o valor do dano. Isso é prático, isso é concreto. Quem está queimando precisa pagar por isso. Mas pagar quanto? Qual é a base teórica disso? E, neste momento, só existe teoria neoclássica. E por quê? Porque, eu não sei, por que os pós-keynesianos nunca se interessaram para o tema que é, por excelência, um tema keynesiano, um tema de seta de tempo, de irreversibilidade e incerteza. Agora, isso exige muito mais conhecimento e muito mais profundidade que a gente tem visto em textos dessa natureza. Perfeito, Cadu, muito obrigado. Só coloco que não se interessavam, né? Porque acho que com essa novidade desse ano, certamente as convergências aumentarão ainda mais e os trabalhos em conjunto. Então, agradeço, para mim foi uma honra participar. Quero agora passar a palavra ao Fábio, na condição de nosso presidente aí da KB, para finalizar também e participar desse momento de término dessa sessão especial. Um abraço a todos. Obrigado, Juliano, meu vice-presidente. Queria só agradecer a todo mundo que nos assistiu, agradecer ao Juliano pela excelente condução da mesa e também ao Vitor, ao Daniel e ao Cadu. Tá? Excepcional essa mesa, eu coloquei aqui no bate-papo e não é mentira, não é hipocrisia nem demagogia. Essa foi uma das melhores mesas que eu já vi em 10 anos ou 12 anos seguidos de encontro da KB. Excepcional. Demorou de fato, mas veio para ficar, como o Juliano disse. Obrigado. Obrigado a todos. E amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Tá? Chegarão lembretes gentis, carinhosos, afetuosos, afáveis para vocês. Não cansem, por favor, tá? É uma forma carinhosa de aproximar a KB nesse momento tão distante. Tá? Um abraço. Muito obrigado a todo mundo. Contigo, Juliano, quando quiser. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos e todas. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todo mundo, menos o Cacheta, que hoje não tem direito a com esse absurdo que aconteceu. Um abraço, atleticano. Vai. Até mais. Vou encerrar aqui, então. Talvez tenha que encerrar a gravação antes. Talvez. Pode ser, verdade. Recording, ok. Show de